Bom, pessoal, nessa primeira aula, nós vamos discutir a parte introdutória, certo, da disciplina. Então, alguns conceitos elementares, que são os conceitos fundamentais que essa disciplina vai tratar, certo? Então, a gente tem essa parte introdutória. Bom, nós começamos falando sobre alguns conceitos básicos da teoria de circuitos, certo? Conceitos que vocês vão utilizar do começo ao fim, né, basicamente, não só dessa disciplina, mas de outras disciplinas aí para frente. Então, a gente fala aí nessa aula sobre as grandezas elétricas, né, as principais que a gente está interessado em analisar quando a gente fala de análise de circuitos elétricos, certo? Nós vamos falar aí sobre elementos ideais, que são modelos para elementos que a gente encontra aí nos circuitos elétricos reais, né, que a gente pode construir. Então, falar aqui o que é que exatamente a gente entende por elemento ideal. E nós vamos falar sobre as convenções que a gente utiliza, certo, para representar grandezas elétricas nesses elementos e nos circuitos que a gente trabalha. E a gente precisa falar de dois pontos particulares, né? Em particular, a convenção que a gente adota para sentido da corrente e a convenção que a gente adota para polaridade da tensão, certo? E, por fim, a gente fala sobre potência, né? Então, como é que essas grandezas estão relacionadas? Então, tensão corrente, potência e energia são basicamente as grandezas elétricas que a gente analisa toda vez que a gente fala de circuitos elétricos, análise de circuitos elétricos, certo? Então, essas grandezas são, assim, o alvo. É isso que a gente quer, é a informação que a gente quer obter, é a informação que a gente quer saber, né? Quando a gente está analisando um dado circuito elétrico, ou seja, quais são as tensões e correntes, né, em determinadas partes do circuito, em determinados elementos do circuito, e como é que está acontecendo ali, o que é que está acontecendo naquele circuito, né? Como é que o fluxo de energia está ocorrendo ali, né? Quem é que está fornecendo, quem é que está consumindo energia, quanto que consome de energia, etc. Então, tudo isso tem a ver com o trabalho que a gente faz em engenharia, né? De analisar sistemas e de projetar sistemas. Aqui a gente começa a trabalhar com circuitos elétricos do ponto de vista da análise, né? Então, aqui a gente tem ferramentas para analisar o que acontece em circuitos elétricos. Projetar, né? Fazer o projeto de circuitos também envolve análise de circuitos, mas assim, ele é um nível acima, né? E aí vocês vão ver mais disso nas próximas disciplinas, nas disciplinas mais avançadas do curso. Mas aqui a gente começa com a análise de circuitos elétricos, ou seja, dado um circuito elétrico, né? Como é que eu extraio essas informações desse circuito? Então, a gente não vai se preocupar aqui em como é que eu construo um circuito. Na maior parte do tempo, como é que eu construo um circuito para fazer tal tipo de coisa. Mas sim analisar o que acontece no dado circuito elétrico. Esse conteúdo é capítulo 1 aí do livro texto da disciplina. Bom, então, uma pergunta fundamental que a gente tem que fazer é, basicamente, definir o que é um circuito elétrico, né? Então, para a gente aqui, né, trabalhando com engenharia, né, um circuito elétrico vai ser, né, uma interligação de condutores, componentes, né? Então, resistores, indutores, capacitores, etc. Tem milhares de componentes que você pode ter no circuito elétrico, certo? E essa interconexão de dispositivos, né, ela constitui pelo menos um caminho, certo? Fechado, por onde você pode estabelecer uma corrente elétrica. Então, essa é a definição, do ponto de vista de engenharia, de um circuito elétrico, certo? É uma combinação de elementos
elétricos, certo? Que constitui pelo menos, né, tem que haver pelo menos um caminho por onde você pode estabelecer uma corrente elétrica. Obviamente, você pode ter circuitos não convencionais, vamos dizer assim, quando você leva um choque, né, assim, de alguma forma, né, corte na tomada, ou enfim, sem intenção, você vira um circuito elétrico, né, porque seu corpo começa a fazer parte de um percurso fechado por onde a corrente elétrica pode passar, né. Então, é um exemplo também de circuito elétrico, só não é o circuito elétrico que a gente deseja analisar, ou que a gente vai tratar aqui, né? Mas esse conceito para a gente, né, nessa disciplina, vai estar associado a essa interconexão de elementos. E esses elementos, a gente pode ter desde um circuito bem simples, que é o circuito de uma lâmpada, né, acionada por uma bateria, ou você pode ter um circuito microeletrônico, certo? Uma placa rede aí, a placa-mãe do seu computador, com centenas e milhares de elementos, né, interconectados para se atingir, né, uma certa funcionalidade. Então, você pode ter circuitos desse porte aqui, né, que você tem milhares de elementos pequenos, né, minúsculos, dependendo se tiver um circuito integrado, você tem dimensões muito pequenas, né, para esses elementos, e potências, para que você faça isso aqui funcionar, você necessita de um nível de potência relativamente baixo, né? E você pode ter também circuitos de dimensão muito grande, né? Por exemplo, linhas de transmissão que são utilizadas aí para transmitir potência, né, de uma hidrelétrica para uma subestação, por exemplo, e, enfim, todo tipo de linha de transmissão que tem a função básica de transferir energia, né, grandes quantidades de energia de uma localidade geográfica para outra, né, também são exemplos de circuitos elétricos, né. Em todos esses casos aqui, né, você tem uma interconexão de elementos elétricos, né, e essa interconexão vai permitir pelo menos um caminho, né, pelo menos um, em que você pode estabelecer uma corrente, né. Então, para a gente, isso é o que é um circuito elétrico. Bom, segunda pergunta, né, que a gente tem que responder é para que serve. Então, por que vocês, né, como estudantes do curso de engenharia elétrica, têm que cursar uma disciplina de circuitos elétricos, né? Então, para que vocês entendam isso, uma das perguntas que a gente tem que responder é para que serve, né, um circuito. Bom, então, do ponto de vista de funcionalidade, os circuitos podem ser divididos em duas grandes classes, né, vamos dizer assim. Então, a primeira classe são os circuitos de processamento, que a gente chama de processamento de energia, certo? Então, todo circuito que pode ser utilizado para gerar, transmitir, distribuir, certo? Energia é um circuito que a gente considera um circuito de processamento de energia, certo? Você também tem circuitos que são encarregados de converter uma forma de energia na outra, né? Então, quando você tem, por exemplo, turbinas, geradores nas hidrelétricas, né? Você tem ali circuitos que têm a funcionalidade de transformar a energia mecânica, né, da queda da água, via turbina, em energia elétrica, certo? Você tem também motores, né, motores elétricos, que são responsáveis por converter energia elétrica em energia mecânica, né, em torque, no eixo do motor, etc. Então, todos esse tipo de circuito, né, tem a funcionalidade que a gente está aí nesse grande grupo de funcionalidades, que é o processamento de energia, certo? Então, a utilidade dele ali é processar a energia, ou seja, ele tem que fazer alguma coisa com aquela energia. Bom, a segunda grande classe de circuitos, do ponto de vista de utilidade, são circuitos de processamento de informação, né? Então, qualquer circuito que você utilize para adquirir, transmitir, receber ou processar informação, certo?
seja ela texto, som, imagem, o que seja, né? É um circuito que a gente diz que tem a funcionalidade de processamento de informação, né? Um exemplo mais comum, né, vamos dizer assim, ou um dos exemplos comuns que você tem aí, além do dispositivo que você esteja utilizando para assistir essa aula agora, né, por exemplo, um modem Wi-Fi. Né? Então, o modem Wi-Fi tem justamente essa funcionalidade, né, de transmitir e receber informação, né, e permitir que você tenha acesso à internet, por exemplo, né. Então, a utilidade dos circuitos que estão ali dentro, né, dos circuitos eletroeletrônicos que estão ali dentro, é processamento da informação. Certo? Então, do ponto de vista de utilidade, nós temos essas duas classes aí de circuitos. Obviamente, dentro dessa divisão aí, vão aparecer circuitos que têm dupla funcionalidade, né? Pode tanto funcionar, ou ele pode ter uma parte do circuito que funciona como processamento de energia, outra parte que funciona como processamento de informação, e aí você tem essa mistura. Mas, basicamente, né, se a gente pudesse classificar em dois tipos, né, basicamente a gente teria essa classificação. Bom, ok, então a gente já sabe o que é, já sabe para que serve, e agora a gente tem que se perguntar, não, por que a gente estuda a teoria de circuitos, né, ou a teoria que a gente utiliza aí para fazer análise de circuitos, que é o foco dessa disciplina aqui, né? Então, eu creio que a maioria de vocês deve estar cursando eletromagnetismo. Eu não sei se vocês estão cursando eletromagnetismo nesse período, ou se a maioria, ou a boa parte já cursou. Mas, até das disciplinas de física, né, as últimas disciplinas de física, eletricidade e magnetismo, né, que vocês veem os conceitos básicos do eletromagnetismo lá, né, de forma simplificada. Mas, bom, na disciplina de eletromagnetismo, vocês vão aprender, né, que todos os fenômenos elétricos, né, que porventura podem existir aí na natureza, eles vão poder ser tratados, né, explicados pelas equações de Maxwell. Né? Então, qualquer fenômeno elétrico, eletromagnético, né, que ocorra aí na natureza, a gente pode utilizar as equações de Maxwell para estudar, para entender e para, de certa forma, descrever, né, esses fenômenos. Então, se a gente pensa agora, bom, então sou um engenheiro, analiso e construo circuitos, eu posso, já que as equações de Maxwell são, vamos dizer assim, as regras fundamentais, né, físicas que eu posso utilizar para descrever qualquer fenômeno eletromagnético, então eu poderia focar apenas em entender como essas equações funcionam, né, que se eu souber as equações de Maxwell, se eu souber aplicá-las de forma correta e precisa, eu vou poder trabalhar com qualquer problema que aparecer na minha frente, né. Bom, na teoria isso é verdade, né, só que na prática existem algumas dificuldades para que a gente possa empregar isso aqui diretamente, né. Então, imagine que você tem um circuito qualquer, né, pode ser um circuito aí eletrônico, vários componentes, e aí você quer utilizar diretamente as equações de Maxwell para entender o que é que está acontecendo aí nesse circuito. Então, vão aparecer algumas dificuldades, certo? Primeiro é que para você empregar essas equações aí, vocês vão ver, né, na disciplina de eletromagnetismo, existe uma complexidade muito grande do ponto de vista computacional, vamos dizer assim, né? E do ponto de vista de informação que você tem que ter sobre o problema que você está trabalhando. Então, se eu quiser utilizar as equações de Maxwell para entender, por exemplo, como as correntes estão fluindo nessa placa de circuito aí, eu vou ter que recorrer, né, eu vou precisar de informações, né, muitas informações, como, por exemplo, a geometria dos elementos, o material em que esses elementos são construídos, etc, etc. Né? Então, as equações de Maxwell vão, obviamente, me dar a resposta correta de qualquer que seja o fenômeno elétrico que aconteça aí, porém, utilizá-las, né, numa situação prática, né, de análise de um circuito, é, de certa forma, inviável, porque a gente necessita de uma grande quantidade de informação, né, e um grande esforço computacional, né, o cálculo dessas equações é muito pesado, né, depende de integrais, de várias ordens, etc., né?
Então, isso, do ponto de vista de engenharia, não é muito eficiente, né? Então, para nós que somos engenheiros, a gente preza, né, por ter ferramentas que sejam precisas, corretas, vamos assim, matematicamente, fisicamente, porém, você tem que escolher as que têm essas características, mas que são mais fáceis, né, que, enfim, que possibilitam terminar uma tarefa ou concluir resolver um certo problema em um tempo mais curto, certo? Porque, obviamente, o engenheiro, né, ele vem do tempo do ganha-pão, vamos dizer assim, dele, né, colocando aí na linguagem popular, é a capacidade que ele tem, né, de trabalhar com aqueles problemas. Então, quem trabalha mais rápido, obviamente, tem a vantagem, né, e nesse caso aqui, né, a escolha, né, trabalhar com as equações de Maxwell para esse tipo de problema aqui é uma coisa praticamente inviável, né. Bom, então, como é que a gente soluciona isso? Aí entra o que a gente chama de teoria de circuitos, certo? Então, a teoria de circuito nada mais é do que uma consequência, certo, das equações de Maxwell. Então, as leis que a gente utiliza para análise de circuitos, elas são consequência direta das equações de Maxwell, quando você tem, né, certas condições, né, no sistema ou no circuito qualquer que você quer analisar, certo? Então, se esse circuito obedece a algumas condições, né, a gente pode pegar as equações de Maxwell, né, e, ao aplicá-las, a gente vai encontrar algumas leis que são muito simples de utilizar, certo? Então, os conceitos são muito simples e essas leis vão nos permitir descrever com precisão o que acontece naquele circuito, certo? Então, não existe, se as condições são obedecidas, né? Você garante que aquela análise é precisa do ponto de vista físico e matemático, e aí você permite, né, a partir de um circuito que você tem aí real, né, extrair, né, um modelo, né, que a gente chama, né, um modelo é uma abstração, né, então você tem um circuito real e você pode transformar aquele circuito num diagrama de circuito, mas esse diagrama é simplesmente uma abstração do que está acontecendo ali no sistema físico, né, então cada fenômeno que está acontecendo ali você está representando, né, vamos dizer assim, como um elemento nesse diagrama, e assim, o seu alvo, né, o que você deseja entender, né, que são como é que os parâmetros de tensão, corrente, potência e energia estão se relacionando nesse circuito real, você pode obter essa informação, né, via a teoria de análise de circuitos e também observando esse modelo, né, esse diagrama que você construiu, né, do circuito real. Então, a teoria de circuitos, ela serve como uma ferramenta, né, praticamente para nós engenheiros, para que a gente possa utilizar o eletromagnetismo de uma forma mais simplificada em problemas práticos, né. E aí, para isso, a gente recorre, né, às condições, né, nas quais a gente pode fazer essa conversão das equações de Maxwell direto para a teoria de circuitos. Então, tem algumas condições que o circuito tem que obedecer. E também a gente se pega nessa questão da modelagem, né? Então, a gente sai de um circuito que é real e a gente trata esse circuito agora como sendo um diagrama de conexões, né? Que é o diagrama de circuito. E aí, as informações que a gente deseja, que a gente está interessado em obter no circuito real, a gente obtém analisando essa abstração, né? Esse diagrama de circuito. Ok? Então, a função da teoria de circuitos é basicamente resumir as equações de Maxwell, né, para que elas fiquem mais fáceis da gente trabalhar, certo? Em problemas práticos, né, que exigem análise de circuitos. Né. Bom, dentro da categoria de circuitos, né, dos vários tipos de circuitos que a gente tem uma distinção que é importante, certo? Que a gente tem circuitos de corrente contínua, que a gente chama circuito CC, e circuitos de corrente alternada, certo? Circuitos CA. Então, circuito de corrente contínua,
são circuitos, né, a gente, na verdade, define um pela negação do outro, né? Então, um circuito de corrente contínua, né, para a gente aqui nessa disciplina, é um circuito que em regime, quando você observa aquilo ali em regime estacionário, né, eu estou falando em regime estacionário porque a gente vai ver o que que são transientes, né, mas no comportamento estacionário desse circuito, as grandezas são constantes, certo? Ou contínuas, certo? Então, o que é que seria uma grandeza contínua? Bom, para a gente definir o que é contínuo, a gente, na verdade, tem que ver o que é alternado. Né? E aí, o que não for alternado é o que a gente classifica como contínuo. Então, bom, circuitos de corrente alternada, ou circuitos de CA, né, são circuitos em que, no regime estacionário, certo? Quando você observa qualquer grandeza elétrica naquele circuito, você vai observar uma oscilação, né, periódica dessa grandeza, né, como está aí no gráfico em azul. Então, essa oscilação periódica, né, é o que caracteriza um circuito de corrente alternada, certo? Então, se você vai observar aquele circuito no regime estacionário, você vai ver que as grandezas lá estão variando de forma alternada e periódica. Né? É isso que acontece na tomada da sua casa, por exemplo, quando você recebe aí uns 220 volts, né? Com 60 Hz de frequência. Então, se você observa um dado circuito, e ele não tem essa característica, né, de ter as grandezas não estarem alternando periodicamente com o tempo, então, porque aquele circuito é um circuito de corrente contínua. Né? No circuito de corrente contínua, você pode ter, em algumas situações, a gente vai ver, por exemplo, na análise de transientes, que você pode ter algumas grandezas que vão oscilar, né, em torno do zero, então ela pode mudar a polaridade, né, por alguns instantes, etc. Mas no regime estacionário, essa grandeza ela não vai ter essa característica, certo? Então, nessa disciplina aqui, a disciplina de circuitos 1 foca na análise de circuitos de corrente contínua, certo? Enquanto que a disciplina de circuitos 2, vocês vão ver basicamente a mesma metodologia de análise de circuitos, mas com foco em circuitos de corrente alternada, certo? E aí, circuitos de corrente alternada, vocês vão utilizar para outras disciplinas também na frente, como sistemas de potência e sistemas elétricos, né? Principalmente na ênfase de sistemas de potência, vocês vão estudar bastante esses circuitos. Mas aqui a gente foca em circuitos de corrente contínua, né? E aí também vão ser circuitos que vocês vão trabalhar nas disciplinas de dispositivos eletrônicos e de eletrônica também, né? Enquanto que esses circuitos de corrente alternada vão ser mais nas disciplinas de processamento de energia, chama de potência. Ok? Alguém tem alguma pergunta com relação a isso aqui? Bom, se não, então vamos continuar. Veja que esses sinais, né, de corrente contínua e corrente alternada, toda vez que você tem uma corrente alternada, você tem, na verdade, uma onda ali, né, naquele circuito. Você tem uma grandeza que está variando no tempo, então aquilo ali, na verdade, é uma onda, né? E aí a gente pode sempre associar, né, para um determinado sinal elétrico, uma determinada onda, um comprimento, uma frequência e um comprimento de onda, né? Se a gente olha para uma grandeza que é constante, né, uma grandeza constante, ela, na verdade, tem frequência zero, né, porque ela não está alternando. Frequência zero, né, se a gente divide a velocidade da luz por zero, você tem um comprimento de onda infinito, né? Então, esse sinal, né, vamos dizer assim, essa grandeza aqui nos circuitos, as grandezas dos circuitos de corrente contínua têm um comprimento de onda finito. Você vai ver porque isso é importante já já. Enquanto que, né, se você olhar um circuito, né, de corrente alternada, né, se você tiver uma frequência de 60 Hz, né, pegar e dividir a velocidade da luz, né, 3 vezes 10⁸ metros por segundo, por 60, você obtém alguma coisa do tipo 5.000 quilômetros, certo? Para essa frequência. Então, essa seria
se não tem nenhum erro na conta, né? Esse aqui seria o comprimento de onda, né, da onda que está chegando aí na tomada da sua casa, né, 60 Hz. Veja que se você aumenta a frequência, né, bem, diminui o comprimento de onda, tá? Então, o circuito aí está trabalhando com seu roteador trabalhando aí com circuitos, né, a antena dele trabalha na faixa de frequência de 2.4 GHz, comprimento de onda para essa faixa de frequência, né, para essa frequência 12, já é 12,5 centímetros, certo? Então, veja que, dependendo do tipo de aplicação, né, que você fala aí, de distribuição de potência, né, numa linha de transmissão, que trabalha a 60 Hz, e circuitos que você utiliza aí na sua casa para transmitir informação, esses sinais, né, o comprimento de onda desses sinais difere, né? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, e olha que no caso de sinais que são utilizados em telecomunicações, né, 2.4 GHz nem é a frequência, está longe de ser a frequência mais alta utilizada em sistemas de comunicações, né? Então, esses comprimentos de onda chegam aqui à ordem de centímetros, né, às vezes, se não menores, dependendo da aplicação. Bom, por que eu estou me referindo ao comprimento de onda? Porque isso é importante né, quando a gente considera as hipóteses sobre as quais a gente pode aplicar a teoria de circuitos. Como eu falei, né, você pode resumir as equações de Maxwell às leis que a gente utiliza na teoria de circuitos, mas só se o circuito atender a algumas condições, certo? Que tem a ver com a aplicação lá de duas das equações de Maxwell. Então, primeira condição aí é que você tenha um sistema isolado, né? Então, o seu circuito, na verdade, é um sistema isolado, em que a carga líquida ali dentro é zero, né? Então, significa dizer que você não tem, né? Primeiro, a carga líquida é zero, né? Então, o tanto de carga positiva tem que ser igual ao tanto de carga negativa, para todos os elementos do sistema. E segundo, não tem nada injetando carga, nem retirando carga desse circuito, né? Então, essa é uma das condições que são necessárias para a gente utilizar a teoria de circuitos. Então, se o circuito que você está analisando não obedece essa condição aqui, você não pode utilizar nada do que a gente viu nessa disciplina, né, para analisar aquele circuito. Segunda condição é não existir acoplamento magnético, né, como vocês vão ver aí na segundo estágio, quando a gente começar a falar sobre indutores, né, acoplamento magnético gera transferência de energia entre circuitos. Então, se você tiver acoplamento magnético, né, aquele circuito que você tem agora, ele não é mais um sistema isolado, né, ele está se comunicando, ele está transferindo ou recebendo energia via algum acoplamento magnético que está existindo, e aí isso quebra uma das condições que a gente tem. Então, basicamente, a teoria de circuitos é baseada em duas leis, que são as leis de Kirchhoff, e como a gente vai ver, essas duas leis, basicamente, são leis de conservação da carga e conservação da energia, certo? Então, todo circuito que a gente analisa, né, ele tem que ter a carga conservada, né, em todos os instantes do tempo, e ele tem que ter a energia conservada dele em todos os instantes do tempo. Você tem um circuito com acoplamento magnético que você está observando, e ele está acoplado magneticamente com outro circuito que está distante, né, via as linhas de campo magnético. Ele, na verdade, ele pode se comunicar, né, e aí ele pode transferir e receber energia, né, via esse acoplamento. E aí, se você analisa esse circuito sem incluir o acoplamento magnético, você está violando uma das condições aí. Então, por isso que essa segunda condição, né, a ausência de acoplamento magnético, é importante. Bom, a terceira condição, que é a condição que essa sim está relacionada à questão que eu falei do comprimento de onda da grandeza, né, que tá operando naquele circuito, é a condição que a gente chama de modelagem a parâmetros concentrados, certo? Então, o que é isso, né? Quando você tem um circuito elétrico, né, esse circuito tem algumas dimensões, certo? E aí, na teoria de circuitos, essas dimensões são desprezadas, certo? Pra gente. Então, a gente considera, né, que
para todos os efeitos, né, para os fenômenos elétricos que estão acontecendo ali naquele circuito, você pode desprezar as dimensões do circuito, porque para aquelas dimensões, os efeitos que que você está observando naquele circuito estão ocorrendo instantaneamente em todas as partes do circuito, certo? Então, que condição é essa, né? Para que isso ocorra, né, você tem que ter as dimensões do circuito muito menores que esse comprimento de onda, né, que está operando ali dentro, né? Então, se a gente volta aqui, né, e pensa, né, nesses comprimentos de onda que a gente viu aqui, então, veja, um circuito de corrente contínua, ele tem comprimento de onda infinito. Então, basicamente, válida praticamente o tempo todo, né, dentro nessa condição, né, com relação a parâmetros concentrados, essa condição é atendida, certo? Para os circuitos que a gente vai ver. Então, é uma coisa que a gente não precisa se preocupar muito, nem discute muito quando a gente está falando da análise que a gente vê nessa disciplina em particular. Porém, quando você vai para circuitos de corrente alternada, ou circuitos que você utiliza em telecomunicações, né, circuitos de alta frequência, aí não, aí você tem, né, frequências, né, comprimentos de onda que vão diferir dependendo da frequência do sinal que você está trabalhando. E aí, bom, se uma grandeza, né, se você tiver uma tensão, né, variando, se o comprimento, se ela varia dentro do, por exemplo, se você pegar aqui entre dois pontos aqui dessa tensão, vamos pegar esse ponto aqui, esse pico aqui, né, e esse pico aqui, se, né, essa tensão variar, vamos dizer assim, supondo que isso aqui é uma forma de onda de tensão, né, se essa tensão varia no circuito, dentro nesse comprimento de onda, vamos dizer assim, né, se esse comprimento de onda é muito menor do que as dimensões dos condutores, por exemplo, que estão ali naquele circuito, aí você cria um problema, né? Imagine que você tem um condutor ligando dois elementos, e aí você tem essa forma de onda nesse condutor. Então, num ponto do condutor você tem um valor 100, na metade do caminho você tem menos 100 de tensão, e na metade seguinte você tem 100 de novo, né, de tensão. Então, veja que isso aqui cria um problema, né? Como é que você vai definir qual é a tensão que está em cima daquele elemento, né? Como é que você vai considerar aquele elemento como sendo um ponto, vamos dizer assim, né? Um elemento ideal ali, né? Um condutor sem perdas, que são os condutores que a gente considera nessa disciplina. Então, isso aqui causa um problema, né? Que não é o mesmo, não acontece aqui, né? Aqui a tensão vai ser a mesma em todos os pontos, então aqui não tem nenhum problema, mas aqui, dependendo da frequência e do tamanho do circuito, isso aqui vai causar alguns problemas, né? E aí, o que é que significa, né? Dizer, quando você tem uma situação dessa, aí a teoria de circuitos, ela deixa de valer, e aí você tem que ir incorporando, né, cada vez mais ferramentas diretamente do eletromagnetismo para poder analisar esses circuitos. É por isso que quando vocês estudam, por exemplo, quem vai para telecomunicações, estuda circuitos de alta frequência, além do que você conhece aí das disciplinas de circuitos elétricos, você vai incorporar outras ferramentas, quase que diretamente do eletromagnetismo, para poder analisar, né, por exemplo, como é que uma antena, né, de um roteador vai irradiar nessa frequência aí, né, quais são os níveis de potência que você consegue, né, para uma determinada antena irradiar. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de circuito, ele está fora, vamos dizer assim, do escopo dos circuitos que a gente engloba aí com essa teoria de análise dos circuitos, porque ele não entra nessa categoria aí de modelos de parâmetros concentrados, né? Mas isso aqui, bom, como eu falei, os circuitos que a gente trabalha nessa disciplina, todos eles, né, atendem essas condições, então aqui está mais para que vocês entendam, né, que essas aplicações que a gente vê, né, esses métodos que a gente vê, eles têm limitações, né, então ele não, existem condições para que a gente possa aplicar com segurança, né, e eles vão dar respostas corretas e precisas do ponto de vista matemático e físico, porém, em outras condições, que são condições mais complexas, né, além do escopo dessa disciplina aqui, esses métodos já não são mais válidos, e aí você tem que recorrer diretamente, né, às equações de Maxwell para trabalhar, mas, assim, está um nível acima do que a gente vê aqui nessa disciplina.
Bom, então, como eu falei, para que a gente consiga analisar um dado circuito, primeiramente a gente constrói um modelo, né? Ou seja, uma abstração, né, de um circuito que é real, né? Que existe, que tem os componentes físicos interconectados, etc. Então, para que a gente faça isso, a gente precisa de um modelo, né? E o modelo é simplesmente uma descrição matemática, certo? Às vezes a descrição matemática ela pode estar incorporada com alguma descrição gráfica, né? No caso da gente, a gente tem, além da descrição matemática, né? As leis que regem o comportamento das grandezas do circuito, a gente tem também a descrição gráfica, né? O diagrama do circuito. E aí é isso que a gente utiliza, né? São esses modelos que a gente utiliza para analisar circuitos reais, certo? Então, basicamente, quando você tem um modelo, você tem uma descrição física e matemática, certo? De como as grandezas elétricas se comportam, né, para cada elemento, né, daquele circuito que você quer analisar. Então, por exemplo, que tem nessa figura aqui, né, a gente tem, por exemplo, elementos reais, né, uma bateria, uma pilha, uma lâmpada, um interruptor e um condutor aqui, né, um fio, um cabo, o que seja. E aqui a gente tem uma representação gráfica, né, um modelo gráfico para representar o elemento real. Né? Então, uma bateria, geralmente, pontos de tensão a gente representa por um dos símbolos é esse aqui, né? Você tem um sinal para a lâmpada, também sempre para um interruptor no circuito e para um condutor, né? Então, a gente sai de uma coisa que existe na realidade para representar por símbolos, né? E modelam, vamos dizer assim, representam esse elemento num diagrama de circuito. E aí, basicamente, você sai de um circuito real para um diagrama de circuito, né? Quando você adiciona as interconexões. E aí, tendo esse diagrama de circuito, você pode utilizá-lo, né? Para fazer a análise do circuito real. Quando você faz essa modelagem, certo? Obviamente, você tem que... Algumas considerações são feitas, certo? Então, uma lei matemática que descreve o comportamento de um certo elemento, que você tem no circuito, por exemplo, a tensão, resistor, etc. Essa lei, ela é obtida, geralmente, fazendo algumas simplificações ou algumas considerações, né? Então, o modelo, ele incorpora, né, essas limitações. Então, por exemplo, quando você pega um resistor e representa ele no diagrama de circuito aqui, você só tem a informação da resistência dele, né? Mas um resistor real, ele é feito com certo material, né? Ele suporta, por exemplo, um determinado valor de corrente antes que ele queime, por exemplo, antes que ele se deteriore, né? E nenhuma dessas informações você incorpora, né? A maior parte do tempo você ignora, simplesmente você coloca só a resistência. Então, por exemplo, nesse circuito aqui, eu posso colocar 1 miliampere de corrente passando por esse resistor, eu posso colocar 100 amperes, certo? No modelo que eu estou trabalhando aqui, essa informação é irrelevante, né? Então, eu vou conseguir determinar qual é a tensão dos terminais desse resistor, independente da corrente que está passando por ele. Só que na prática, né, um resistor real, ele vai ter limitações, certo? Então, certamente um resistor que é projetado para um circuito eletrônico, ele não vai, né, ele tem um certo limite de corrente que ele aguenta. Se você ultrapassar aquele limite, ele vai queimar, certo? Então, esse comportamento é um comportamento real que não é capturado, né, pelo modelo ideal que a gente utiliza para analisar o circuito. Então, veja que nessa conversão, né, do problema real para o problema que a gente analisa, né, essa modelagem que a gente utiliza para representar o problema real, tem várias simplificações, né, e essas simplificações têm que ser cuidadosamente avaliadas, né, para que a gente, dependendo da situação, a gente possa confiar ou não na análise que a gente faz, certo? Dos problemas. Bom, então, nós falamos aí fizemos uma introdução sobre os
circuitos elétricos, né, o que é que serve, as condições que a gente tem, né, que observar para aplicar a teoria de circuitos, os métodos de análise de circuitos que a gente vê nessa disciplina. E agora a gente começa a falar sobre alguns conceitos fundamentais que vão subsidiar, vamos dizer assim, né, toda essa metodologia que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Então, o primeiro conceito fundamental, né, que a gente trata aqui é o conceito de carga elétrica. Então, bom, nós utilizamos carga elétrica, né, como sendo o conceito básico, né, para explicar fenômenos, né, elétricos, ou seja, correntes elétricas, campo elétrico, todas essas grandezas relacionadas à eletricidade estão relacionadas, né, ao conceito de carga elétrica, certo? Então, sem carga elétrica, você não tem fenômenos elétricos. Bom, como vocês sabem, né, a carga elétrica ela tem uma característica de ser bipolar, né, então você tem cargas positivas e cargas negativas, certo? A carga elétrica ela é quantizada, certo? Então, ela existe em quantidades discretas, né? A mínima quantidade de carga que você tem é a carga do elétron, né? Que é esse valor aí, né? 1,6, aproximadamente 10 a menos 19 coulomb. E os fenômenos elétricos, né? Principalmente os fenômenos elétricos que a gente investiga nessa disciplina, né? Que a gente está interessado em analisar nessa disciplina, estão geralmente relacionados à separação e ao movimento de cargas elétricas, né? Então, uma corrente elétrica ela é estabelecida devido ao movimento de algumas cargas elétricas, né, no percurso de um circuito. Então, fundamentalmente, o conceito de carga elétrica aí, ele está inerentemente subsidiando tudo que a gente vai analisar, né, e todos os fenômenos que a gente está interessado em caracterizar quando a gente utiliza a teoria de circuitos para resolver algum problema de engenharia. Bom, e agora a gente fala, né, sobre, basicamente, os conceitos, né, as grandezas elétricas fundamentais que a gente vai utilizar aí durante o decorrer de toda essa disciplina. Então, do começo ao fim, né, são basicamente essas grandezas que a gente vai sempre estar focado, né, em analisar, e é importante que vocês tenham, né, não só essa capacidade de trabalhar, de entender, né, unidades, grandezas, etc., mas também entender o significado físico daquilo ali. Tá? Porque sem o significado físico, né, você perde, né, uma informação que você perde para entender, né, realmente ter o entendimento do que é que acontece no circuito elétrico, né. Então, a primeira grandeza que a gente trata é a grandeza de tensão, certo? Então, tensão elétrica para a gente aqui, ela é o que a gente chama de a diferença de potencial elétrico, certo? Então, tensão, ela é definida, né, como sendo, né, a quantidade de energia, né, que você necessita, certo? Por unidade de carga. Então, basicamente, o potencial elétrico aí ele dá uma medida, né, do quanto de energia, né, você precisa fornecer ou receber, né, para que você movimente uma certa quantidade de carga, né, entre esses dois pontos aos quais você está associando essa diferença de potencial, certo? Então, o volt, né, que é a unidade no Sistema Internacional de Tensão, é basicamente, né, uma unidade de joule por coulomb, certo? Então, se volt e joule dividido por coulomb são equivalentes, certo? Então, como é que a gente interpreta isso, né? Então, imagine aí que você tenha dois pontos no circuito, né, A e B, ou mesmo no espaço, tanto faz. E aí, nesses dois pontos, né, a gente
tem uma diferença de potencial estabelecida, potencial elétrico. Então, vamos supor aqui que a gente tem em B, né, um potencial elétrico maior que um potencial elétrico em A. Eu estou falando de potencial elétrico aqui, mas vamos dizer assim, é um conceito que você já tem aí da disciplina anterior de eletricidade e magnetismo, então por isso que eu não vou entrar em detalhes nisso aqui. Então aqui a gente considera a situação em que B tem um potencial elétrico maior que A, certo? E aí como é que a gente define, né, a medida de tensão, ou diferença de potencial? Então aqui, né, que a gente pode utilizar, né, pode utilizar a regra que a gente diz, ó, a diferença de potencial entre esses dois pontos é o potencial do ponto maior subtraído do potencial do ponto que tem menor potencial elétrico, né? Então vamos definir aqui, né, para esses dois pontos no espaço, uma diferença de potencial que é a subtração aqui, né, do potencial maior menos o potencial menor, certo? Então essa diferença de potencial aqui vale V. Então o que é que isso o que é que isso significa, né, na prática? Bom, imagine que eu queira, né, que eu tenha aqui uma certa quantidade de carga, né, e que eu queira mover, né, essa quantidade de carga aqui de A para B ou de B para A. Então, vamos supor que eu quero mover, né, uma carga de A para B, né, por exemplo. Bom, a gente sabe que carga tem duas características, tem duas polaridades, né, o carga positiva e o carga negativa. Então, o que é que essa diferença aqui do potencial me diz? Bom, se eu quiser mover, vamos supor que eu quero mover um coulomb de carga, né? Quero mover um coulomb de carga, certo? De A para B, essa carga é positiva, certo? Então, se eu estou movendo uma carga positiva na direção do maior potencial, essa carga está ganhando energia potencial, certo? Então, ela precisa, para que isso aconteça, certo? Seja em qualquer situação, seja um fenômeno físico isolado ou dentro do circuito elétrico, essa carga precisa ganhar energia, né? Porque ela está saindo do potencial menor para o potencial maior e ela é uma carga positiva. Então, se ela vai de A para B, ela precisa ganhar energia. Certo? E essa energia tem que vir de algum lugar. Tá? Então, se eu movo um coulomb de carga daqui para cá, eu vou ter que gastar V joules, certo? Vai ter que aparecer aí V joules de energia para que isso aconteça, certo? Se a gente tem a situação inversa, né? Se eu saio de B para A, se a carga for positiva, né? Ela sai do potencial maior para o potencial menor, e nesse potencial menor, a energia potencial dela é menor do que seria em B, né? A energia dela em A seria menor do que seria em B. Então, para isso, ela tem que liberar energia, né? Então, se essa carga sai de B para A, essa energia que ela acumula, ela tem que ser liberada, né? E aí, novamente, né? Se a quantidade de carga é um coulomb, quanto de energia que ela precisa liberar, né? Ela precisa liberar V joules, certo? Então, volt é a medida de energia por carga, né? E aí, no contexto de circuitos, a gente está falando aí de movimentação de cargas. Então, é a energia que você precisa ganhar ou liberar, né? Para mover uma certa quantidade de carga de um lugar para outro. Se a gente muda a polaridade da carga, aí a coisa se inverte, né? Porque para mover a carga negativa, né? De B para A, veja que A tem a polaridade negativa, né? Então, A tem um potencial menor. Então, para mover uma carga negativa daqui para cá, ela precisa, na verdade, ganhar energia, né? Porque ela está indo na direção do negativo, certo? Ou seja, ela está sendo, entre aspas, repelida. Então, da mesma maneira, né? Essa carga negativa precisa ganhar energia se ela sair de B para A. E se ela for negativa, se ela sai de A para B, né, ela está indo na direção do potencial maior, ela está sendo, entre aspas, já atraída, né, pelo potencial positivo, então ela tem que liberar energia, né? Então, dependendo da polaridade da carga, né, e da direção que ela se movimenta, né, numa dada diferença de potencial, a diferença de potencial em si, medida em volts, lhe diz exatamente quanto de energia, né, precisa ser entregue à carga ou liberada pela carga para que ela faça aquele percurso, para que aquele percurso seja feito. Então, em resumo, né,
A unidade de volt, que é a unidade de diferença de potencial, ela basicamente, fisicamente, ela significa, ela constitui uma medida, né, da quantidade de energia que você precisa fornecer, né, ou retirar, né, de uma determinada quantidade de carga para fazer essa carga se movimentar, né, entre os dois pontos do espaço nos quais essa diferença de potencial está estabelecida, certo? Então, toda vez que a gente está falando em volt, né, em tensão, valores de tensão, a gente está intrinsecamente falando exatamente disso aqui, né? Qual é a quantidade de energia que eu preciso ter, fornecer ou liberar para fazer uma determinada tipo de carga se movimentar no dado circuito, certo? Bom, segundo conceito fundamental utilizado na disciplina é o conceito de corrente elétrica. Então, corrente elétrica, basicamente, é variação de carga no tempo, né? Então, se você movimenta, né, uma certa quantidade de carga em coulomb, né, medida em coulomb, entre dois pontos do circuito, num determinado intervalo de tempo, né? Então, se você movimenta aqui uma certa quantidade de carga em um determinado intervalo de tempo, né, essa razão aqui, né, da quantidade de carga pelo intervalo de tempo é o que a gente chama de corrente elétrica, né? Então, é quantos coulomb de carga você move por segundo, certo? Isso aí define corrente elétrica e a unidade de corrente elétrica do sistema internacional é o ampere, certo? Então, veja que também a corrente elétrica tem vamos dizer assim, um significado físico, né, associado à carga, certo? A movimentação de carga no circuito, né, entre dois pontos do circuito. Veja que tensão também estava associada à carga, né? Então, como eu falei, carga no final das contas, ela é um blocozinho fundamental aí que ela entra aí nesses conceitos, nas grandezas que a gente trabalha nessa disciplina. E, novamente, né? Se a gente tem, né, dois pontos aí no espaço, no circuito, você tem um percurso qualquer aí no circuito, né, A, B, e aí a gente pode entender a corrente, né, como sendo, né, como carga tem duas polaridades, né, quando a gente fala de corrente no certo trecho do circuito, né, entre dois pontos do circuito, nós podemos entender um fluxo, né, como sendo, por exemplo, um fluxo de carga positiva, né, entre A e B, mas esse fluxo de carga positiva entre A e B, veja que se eu estou movendo cargas positivas entre A e B, eu tenho que sempre gastar energia, né, mas isso é, na verdade, equivalente a mover o mesmo fluxo de carga, né, a mesma quantidade de carga de B para A, desde que essas cargas sejam negativas, certo? Então, essa análise, né, de qual é a polaridade do portador que você tem, que está constituindo a corrente elétrica, ela, na verdade, na teoria de circuitos, ela, vamos dizer assim, tanto faz, né? A única que importa para a gente, na verdade, é o que a gente chama de a corrente líquida, né? Então, tanto faz você ter carga positiva se movimentando nessa direção, né? Quer dizer, se você tiver carga positiva se movimentando de A para B, logicamente, A está ficando mais negativo e B está ficando mais positivo, porque essas cargas estão vindo nessa direção. Se você tiver carga negativa se movimentando de B para A, a mesma coisa está acontecendo, né? Porque carga negativa movimentando de B para A, está deixando A mais negativo e B mais positivo, certo? Então, essas duas correntes aqui são equivalentes, certo? Isso é uma coisa interessante. Então, veja, se eu inverter o sentido dessa corrente aqui, né, positivo, eu também inverto esse sentido da corrente negativa, né? Então, dependendo da polaridade do portador que você está considerando aí, que está constituindo a sua corrente elétrica, você tem duas formas de representar, né? Se você considera portador de carga positiva, né, e se você considera portador de carga negativa. Dependendo da situação, né, do circuito que você tem, na verdade, os circuitos que a gente trabalha, os circuitos físicos, né, estou falando de condutores, né, então os portadores de carga nos condutores são elétrons, né, então fisicamente
você tem, quem está se movendo são os elétrons, né, não os prótons, mas você pode ter, por exemplo, circuitos que você tem íons, né, carregando energia, por exemplo, soluções de, quando você está estabelecendo uma corrente elétrica em algum líquido, né, que tem íons lá, né, tem alguma substância ionizada, então acaba que os portadores de cargas aí podem ser os íons, né, e aí você pode ter uma corrente estabelecida por portador de carga positivo. Bom, novamente, né, aqui a gente tem aquela interpretação do ponto de vista de energia, né, então a corrente estabelecida aqui do ponto A para o ponto B, né, corrente de portadores positivos, né, vindo na direção da polaridade da maior polaridade, né, significa dizer que para que essa corrente se estabeleça, esses portadores aqui têm que estar ganhando energia, né, porque eles estão indo de uma energia potencial menor para uma energia potencial maior. Então, a energia aqui tem que ser ganha pelos portadores, né. Mesma coisa aqui, né? Se forem portadores negativos, vindo de B para A, esses portadores têm que ganhar energia porque eles estão em potencial menor. Situação oposta, né? Se eu inverto o sentido das correntes, aí você tem o caso contrário, né? Essa corrente vindo de B para A, esses portadores têm que perder energia, certo? E a corrente negativa que vindo de A para B, esses portadores também têm que perder energia. Okay? Porque eles estão indo na direção de uma energia potencial menor. Ok? Então, veja que carga, tensão, corrente e energia, né, eles têm, meio que eles fecham, né, um significado, né, uma interpretação física própria, né, do que é que acontece quando você tem algum fenômeno elétrico, né. E com o fenômeno elétrico, como eu expliquei alguns slides atrás, né, ele se dá pela a movimentação, né, assim, de portadores, né, separação ou movimento de portadores. E aí, né, a interpretação física do que é que está ali acontecendo, né, justamente relaciona esses conceitos: tensão, corrente, carga e energia, certo? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta com relação a... Ok, então, prosseguindo aqui, certo? Nós já falamos aí das grandezas básicas aí de tensão. Tensão e corrente são as grandezas aí, talvez, mais fundamentais que a gente vai trabalhar nessa disciplina, certo? Então, todos os circuitos que a gente analisa nessa disciplina, nós estamos interessados em determinar tensões e correntes, certo? E determinando tensões e correntes, naturalmente você determina o fluxo de energia naquele circuito, né? Você sabe de onde a energia está, quem está fornecendo, quem está consumindo, de onde a energia está vindo, quem é que tem que perder energia, quem é que tem que ganhar energia, né? E isso mais ou menos fecha o leque aí de grandezas fundamentais, né, que a gente tenta trabalhar. Outro conceito fundamental e básico que a gente tem nessa disciplina é esse conceito de um elemento ideal de dois terminais, certo? Então, todos os elementos que a gente vai incluir na nossa análise de circuitos, certo? Todos os elementos que vão constituir circuitos para a gente, sejam eles fontes de tensão, resistores, capacitores, indutores, então todos eles vão ser representados, né, pelo que a gente chama de elemento ideal de dois terminais. Então, todos esses elementos, né, têm uma característica, né, que a gente pode resumir, né, nesse conceito que a gente chama de elemento ideal de dois terminais. Então, esse elemento, né, pelo próprio nome, né, ele tem dois terminais de conexão, sempre, né, então aqui, veja que o elemento está representado por essa caixinha aqui. Você tem dois terminais de conexão aqui, numerados, né, 1 e 2. Então, sempre que você tem esses elementos no circuito, eles têm esses dois pontos de conexão.
Ao incluir um elemento desse no circuito, certo? Ao colocar, representar, né, um desses elementos entre dois pontos de conexão no dado circuito, além dessa representação aqui, né, em que você coloca o símbolo daquele elemento ali, ou coloca, enfim, a representação gráfica dele, você precisa também de uma relação, né, matemática entre tensão e corrente para esse elemento, certo? Então, veja que você tem essa representação, certo? Que é a representação gráfica dele, mas, além disso, você precisa de alguma lei, né, ou alguma regra que relacione tensão e corrente nos terminais desse elemento. Então, isso aqui tem que ocorrer, né, para a maior parte ou para basicamente todos os elementos que a gente trabalha no circuito. Esse elemento ideal é o que a gente chama de quase como se fosse o átomo do circuito, né? Então, ele não tem nenhuma subdivisão. Então, quando você coloca a representação de um resistor ali, esse resistor ele não é quebrado em componentes, subcomponentes, vamos dizer assim. Então, ele é vamos dizer assim, um átomo do circuito. Ele não pode ser subdividido, né? Quando ele está presente no circuito. Não tem por que subdividir. Então, qual é a vantagem para a gente adotar essa representação, né, desses elementos, desses componentes, desses modelos de dois terminais? A vantagem é que a gente, uma vez que a gente tem essa representação, a gente só precisa saber, né, de como é que tensão e corrente se relacionam, né, nos terminais daquele elemento, e aí, sabendo disso, a gente não precisa saber mais nada. Só com essa informação, a gente consegue utilizar a teoria dos circuitos. Então, a gente não... é a informação mínima necessária para a gente utilizar a teoria de circuito. Então, a gente não precisa saber do tamanho do elemento, a gente não precisa saber, obviamente, considerando as condições que nós discutimos aí no começo da aula, mas o tamanho, a composição, seja lá o que, a característica, tudo isso, de certa forma, pode ser desprezado, e aí a gente fica só com a informação entre como tensão e corrente se relacionam nos terminais desse elemento, para que a gente possa incluir esse elemento no circuito e fazer análise desse circuito com as ferramentas da teoria de análise de circuitos que a gente tem aqui. Agora vem, né, dois pontos importantíssimos que diz respeito a referências, né? Referências de polaridade de tensão e de sentido de corrente. Então, para todo elemento que você coloca no circuito, né, para o que você vai analisar, todo elemento ideal de dois terminais que você vai analisar no circuito, você tem dois parâmetros, né, que você precisa escolher, né, como sendo parâmetros de referência, né, para a análise que você vai fazer posteriormente, né. Então, o primeiro parâmetro que você tem que escolher é a referência para a polaridade da tensão, certo? Então, quando você tem um elemento ideal de dois terminais e você diz, entre esses terminais vai ter um certo valor de tensão, além do valor da tensão, você precisa estabelecer, a priori, né, uma referência para a polaridade dessa tensão. Então, referências aqui, ela entra no mesmo, vamos dizer assim, mesmo conceito de referenciais, né? Aqueles referenciais que vocês utilizam para descrever algum problema em cinemática ou em mecânica, né? Então, qual é a velocidade que um dado determinado carro está com relação a outro carro, se esses carros estão indo a velocidade constante X nessa direção, Y nessa direção. Bom, a velocidade vai depender do referencial, né? Pode ser se um carro está se aproximando do outro, dependendo do carro que você toma como referência, essa velocidade pode ser positiva, negativa, pode ser, se a referência for um referencial inicial que não é nenhum dos carros, pode ser um valor completamente diferente, né? Então, aqui é a mesma coisa. Você escolhe, né, a priori, toda vez que você coloca um elemento desse no circuito, você vai escolher uma referência e vai calcular ou medir, vamos dizer assim,
as grandezas às quais aquela referência está atrelada, né, de acordo com essa referência que você adotou. Então, para a tensão, a gente tem que estabelecer sempre a polaridade, né, e para a corrente, a gente tem que indicar qual é o sentido de referência de corrente que a gente está assumindo, certo? Então, veja que aqui, quando eu indico a corrente, né, uma corrente passando aqui entre os terminais, eu estou colocando uma setazinha para indicar, ó, essa corrente ela vale I e ela está indo na direção de 1 para 2, certo? Então, essa é a minha direção de referência. Então, sempre que você indica tensão e corrente no circuito, a sua informação não está completa se você não indicar qual é a referência que você está considerando para aquela tensão e para aquela corrente, certo? Por que isso é importante? Porque, com base nessas referências, é que você vai aplicar, né, os métodos de análise de circuito que a gente tem. Então, se você não estabelece corretamente ou não, de certa forma, não usa essas referências de forma consistente, né, você vai errar, né, na análise, vai aplicar de forma errônea as ferramentas que a gente vê aqui nessa disciplina, os métodos de análise de circuitos. Então, essa parte da referência é talvez alguma coisa que a gente vai discutir com mais detalhes quando estiver resolvendo problemas, mas é importante, é uma das fontes de erro, né, maiores aí, mais comuns para os alunos quando estão trabalhando, né, nessa parte inicial da disciplina. Bom, como eu falei, né, para a corrente a gente adota sempre, tem que indicar a referência, o sentido da corrente com uma seta, e nos circuitos que a gente analisa, né, a teoria que a gente analisa, sempre que a gente indica essa referência aqui, né, esse sentido da corrente é o sentido do fluxo de carga positivo, certo? Então, por razões históricas, né, a gente sabe hoje que o que se movimenta nos circuitos que a gente tem são os elétrons, né, os condutores, porém, historicamente, né, antes que os físicos, né, descobrissem isso, se achava que eram os componentes de carga positiva que se moviam, né? Então, essa análise que a gente utiliza de circuitos hoje meio que herdou essa convenção, certo? De assumir sempre o sentido da corrente como sendo o fluxo de carga positivo, mas basicamente quando você diz, né, que como eu falei anteriormente quando a gente estava discutindo corrente, um fluxo de carga positiva nessa direção simplesmente significa a mesma coisa que um fluxo de carga negativa na direção oposta, certo? Então, quando você vê uma corrente indicada no seu circuito nessa direção, né, você, indiretamente, o que você está dizendo, basicamente que, bom, os elétrons estão correndo na direção contrária, né? Mas é apenas uma convenção. Então, sempre que a gente indica o sentido da corrente, a gente está falando aqui de um fluxo de carga positiva, a direção do fluxo de carga positiva, e, né, simplesmente é o oposto aí da direção do fluxo de carga negativa. Então, os elétrons sempre estão vindo na direção oposta que você está indicando aí na sua referência. Então, novamente, né, reforçando, as referências de polaridade de tensão e as referências de sentido de corrente, elas são escolhidas a priori, né, e arbitrariamente. Significa dizer que quando eu estou fazendo a análise do circuito, eu escolho as referências que eu quiser, certo? E aí eu aplico as leis, os métodos de análise baseados nas referências que eu escolhi arbitrariamente, e aí eu vou interpretar os resultados depois que eu fizer a análise, com base também nas referências que eu adotei, certo? Então, duas pessoas podem resolver um problema, podem analisar um circuito, adotando referências totalmente arbitrárias e diferentes, e vamos dizer assim, se aplicarem corretamente os métodos de análise de circuitos, vão chegar nas mesmas conclusões, certo? Então, a escolha das referências é arbitrária, né, mas a aplicação dos métodos é consistente. Então, independente da referência que você adota, se você aplica os métodos de análise de forma consistente e correta, você chega, duas pessoas que adotaram referências diferentes vão chegar na mesma conclusão. Então,
quando você, por exemplo, adotou uma certa referência aí de polaridade para tensão, para um dado elemento de sentido para corrente, aplicou os métodos de análise de circuito, resolveu, né? E agora você obteve, né, valores, vamos dizer assim, positivos e negativos para essas grandezas, né? Você tem que, de acordo com as referências que você adotou, você tem que agora interpretar os resultados que você obteve, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui que você escolheu essa referência aqui para tensão, né? E para um dado elemento no circuito, resolveu esse circuito, e aí, ao final das contas, você viu que o resultado de tensão que você obteve, né? Quando você calculou o valor de V, né? Nas equações lá que você obteve para o circuito, você viu que esse valor foi positivo, né? Então, o valor positivo, o sinal do valor, ele indica o seguinte: bom, a referência que você adotou, né, realmente corresponde com a polaridade correta da tensão, né, daquele circuito. Então, a tensão, né, a polaridade real, que está exatamente ocorrendo naquele circuito, corresponde à mesma polaridade, né, você chutou corretamente a referência de polaridade. Se você, porventura, obteve um valor negativo, né, para esse valor de V, a única coisa que esse sinal negativo está ali dizendo é que a referência que você adotou está invertida. Então, ao invés de ser mais e menos aqui no circuito real, é menos e mais. Então, essa polaridade no circuito real está invertida. Isso você vai ver porque você vai obter um valor negativo para grandeza. Então, por que isso aqui depende do que você escolhe, né? Porque se você escolher a polaridade, né, no caso anterior, né, se você tivesse escolhido outra polaridade, aí você obteria um sinal positivo dizendo que a sua polaridade está correta, né? Então, o que acontece basicamente é que você chuta uma referência e os resultados que você obtém vão lhe dizer se aquele chute está correto ou não, certo? Mesma coisa para a corrente, né? Então, você resolveu um dado circuito, obteve o valor de uma certa corrente, e esse valor é positivo, tem um sinal positivo, significa que o sentido que você adotou como referência é o correto. Então, realmente a corrente ali está naquele sentido. Se o sinal que você obteve para aquela grandeza foi negativo, a única informação que esse sinal negativo lhe diz é que o sentido que você adotou como referência está invertido, certo? Então, na verdade, a corrente ela não está indo nessa direção, ela está indo na outra, tá? Então, por isso que referências, né, para polaridade, para sentido da corrente são importantes, porque com essas referências é que você pode interpretar corretamente os resultados que você vai obter, né, após fazer uma análise do dado circuito. Bom, então, existe aí uma sequência de passos, né, eu coloquei aqui meio que um algoritmozinho para quando você vai aplicar a teoria de circuitos, né. Então, a primeira coisa que você faz, como eu frisei, é estabelecer essas referências para cada um dos elementos que você tem nesse circuito. Após isso, né, você vai utilizar as expressões, né, matemáticas que você tem, tanto das leis que regem o comportamento do circuito, como das relações entre tensão e corrente de cada um desses elementos, para poder, né, escrever as equações que descrevem o comportamento do circuito. Uma vez obtidas essas equações, você vai resolver, né, para determinar as grandezas que você quer determinar. Determinadas esses valores, essas grandezas, aí você agora vai ter que interpretar, né, principalmente essa parte dos sinais, né, dos valores que você obteve, com relação às referências que você adotou no começo da história, né. Então, veja que esse algoritmo aqui só se fecha depois que você obtém os resultados e aí você interpreta com relação às referências que você adotou. Pessoas podem escolher caminhos diferentes, né, escolher referências diferentes, mas quando chegar aqui, ao fazer a interpretação correta, né, essas pessoas vão sempre chegar à mesma conclusão. Então, para uma dada referência, fulano de tal concluiu que a corrente num dado elemento está indo do 1 para o 2, essa conclusão tem que ser a mesma, né, para outra pessoa, né. Se elas usarem referências diferentes, uma delas vai obter um sinal negativo, dizendo que, ó, a sua referência, o chute que você deu está invertido, tá? Mas elas vão sempre chegar, para cada elemento do circuito, a mesma conclusão. Aquele elemento tem uma polaridade de tensão, que está ocorrendo lá, e tem um sentido de corrente, tá? Tem que ser idêntico.
Bom, por último, né, com essa questão das referências, a gente tem a convenção passiva, certo? Então, convenção passiva é outro conceito que vai ser tá presente aí perenemente, né, nessa disciplina até a última aula, certo? Então, como eu falei, né, cada elemento do circuito vai ter uma relação matemática de tensão e corrente. Você precisa saber para incluir aquele elemento na análise do circuito. E aí, existe uma convenção, né, extra, né, que a gente chama de convenção passiva, que é utilizada quando você vai escrever expressões que relacionam essas duas grandezas. Né? E toda vez que você tiver uma grandeza que relaciona tensão e corrente, né, você vai ter que obedecer à convenção passiva. E aí, basicamente, né, qualquer expressão que envolver tensão e corrente, quando você escolhe a sua referência aqui, a referência que está aqui é essa daqui, né? Então, positivo no 1, negativo no 2, e a corrente vindo nessa direção do 1 para o 2. Então, veja que a corrente aqui está indo na direção da queda de tensão de referência. Então, o sentido de referência da corrente, referência, você escolheu, certo? Está indo na direção da queda da tensão de referência. Então, a referência que você escolheu. Nesse caso aqui, qualquer expressão que envolva, né, o que diz a convenção passiva, qualquer expressão que envolva tensão e corrente, você vai ter que escrever com sinal positivo. Tá? Do contrário, né, se essa corrente estiver no sentido do aumento da tensão, qualquer expressão que envolva corrente e tensão, você vai ter que escrever com um sinal negativo. Certo? Então, essa convenção passiva, ela é uma convenção extra, né, adicionada a esse conjunto de referências de convenções que a gente tem, e essa convenção vai permitir que quem escolha as diferentes de referência, quem resolve o mesmo problema, né, utilizando referências distintas, vai conseguir concordar, né, em que elementos estão consumindo potência e que elementos estão fornecendo potência. Então, basicamente, ela determina, né, o padrão a convenção que a gente tem para determinar que elementos, né, como é que o fluxo de energia está ocorrendo no circuito. Então, ela é muito importante, né? Então, se duas pessoas escolhem um conjunto diferente de referências e resolvem o mesmo circuito, né, e elas não observam a convenção passiva, elas podem chegar a conclusões conflitantes, né? Por exemplo, ela pode dizer que um determinado elemento está consumindo potência e a outra pessoa concluir que aquele determinado elemento está fornecendo potência, né? Então, essa convenção passiva ajuda a uniformizar isso, certo? Isso aqui a gente vai ver exaustivamente, né, no decorrer dessa disciplina, então, nem se preocupe que vai ser um conceito aí, assim como tensão e corrente, que vai estar em tudo. Bom, para a gente finalizar a lista de conceitos que a gente tem hoje, né, o último que a gente tem para ver, os últimos, né, é o conceito de potência, né, que está diretamente relacionado à energia, né, como vocês sabem. Então, potência, né, que a gente utiliza aí a unidade de watts no sistema internacional, é uma medida, né, de variação de energia por unidade de tempo. Então, se a energia for medida em joule, o tempo em segundos, você tem a unidade de watt para potência. Então, basicamente, a gente define, né, potência como sendo variação de energia sobre variação de tempo. E, bom, por que potência é importante? Por que energia é importante em circuitos, né? Como eu falei no começo dos primeiros slides aí da aula, todo circuito elétrico que a gente trabalha, que a gente está interessado em analisar, na prática ele vai ter uma utilidade, certo? É um circuito que você tem aí no seu computador, né? Está transformando a informação que está chegando aí no seu modem e está transformando em energia, está sendo processado pela placa-mãe, e aí você tem um circuito que joga, né, a imagem na tela do seu computador, né? Então, quer dizer, você tem energia que está vindo aí, tem uma onda eletromagnética transmitindo essa informação, né, daqui para a casa de vocês, computador de vocês, e aí você tem uma certa energia, essa energia elétrica está sendo convertida em energia assim, luminosa, né, e aí vocês estão vendo a imagem, certo? Então veja que existe um propósito para esse circuito.
Para que esse propósito seja efetuado, né, você precisa de energia. Então, nada disso ocorre sem energia. Então, luz é energia, certo? Então, para que aquele circuito cumpra uma certa funcionalidade, né, o que é que é necessário? É necessário que ele tenha uma certa energia, que ele utilize aquela energia para uma dada funcionalidade. Então, um motor elétrico de um carro, né, a funcionalidade dele é transformar a energia em torque, né, para os pneus, para a tração. Qualquer eletrodoméstico que você tem uma certa funcionalidade que está transformando uma certa quantidade de energia num outro tipo de energia que está sendo útil para você. Então, por isso que em circuitos elétricos, quando a gente fala de potência e energia, a gente tem essas grandezas também como sendo duas grandezas fundamentais, porque basicamente, né, energia e potência lhe diz o que é que aquele circuito é capaz de fazer, ou qual é a energia que ele precisa para que ele seja capaz de fazer o que você quer, né, e etc. Né? Então, energia, capacidade de fazer trabalho, de realizar trabalho, tem tudo a ver com para que a gente quer construir um circuito, né? A gente quer ele para uma certa funcionalidade, e aquela funcionalidade requer o uso de energia para fazer alguma coisa. Ok, então veja que essa expressão de energia que a gente tem, né, no caso do circuito elétrico, né, a gente pode utilizar a regra da cadeia para obter uma expressãozinha, né, relacionando as duas grandezas que a gente viu de tensão e corrente. Então, se a gente separa isso aqui, né, então, a gente pode obter essa derivada aqui como sendo derivada da energia sobre a derivada da carga, né? Isso aqui é volt, né? Então, a energia que eu preciso para mover um côlulo de carga, multiplicada pela variação de carga no tempo, né? Que é a definição que a gente teve de corrente, né? Então, simplesmente aplicando a regra da cadeia para derivadas aqui, a gente encontra essa expressão, né? Fundamental para circuitos elétricos. Então, veja que essa expressão, né? Associa potência ao produto de tensão e corrente. Veja que essa expressão, a expressão da potência, é a primeira expressão que nós temos que relaciona tensão e corrente. Então, veja que nessa expressão eu tenho tensão, aparece aqui, aparece tensão, aparece corrente e aparece potência. Como nessa expressão apareceu tensão e corrente simultaneamente, certo? Significa dizer que essa grandeza, a grandeza de potência, é uma das grandezas que tem que obedecer à convenção passiva, certo? E aí, novamente, a gente tem um exemplo, né, de como é que a gente escreve nessas expressões considerando a convenção passiva. Então, veja, eu tenho um dado elemento do circuito aqui, nessa situação A, escolhi essa referência para a polaridade da tensão e essa referência para o sentido da corrente. Convenção passiva me diz o quê? Qualquer expressão que eu tenha envolvendo tensão e corrente tem que ter um sinal positivo se a sua referência de correntes estiver indo do potencial maior para o potencial menor. Nesse caso aqui, a referência está seguindo nessa direção, ou seja, o sinal da expressão tem que ser positivo. Se a gente observa esse conjunto de referências aqui da letra B, agora a gente tem a situação inversa, né? Porque aqui a referência de polaridade para tensão é a mesma, mas o sentido da corrente eu inverti. Então, aqui para esse caso, né, para um elemento que eu escolhi essas referências aqui, eu preciso, toda vez que eu vou escrever a expressão para a potência que esse elemento está desenvolvendo no circuito, essa expressão tem que vir com o sinal negativo, certo? E aí a gente tem os outros dois casos, né, que aí você invertendo a polaridade da tensão, né? Então, daqui, né, se eu sair daqui para cá, eu inverti a polaridade da tensão, também eu entro no caso aqui do sinal negativo, da convenção passiva. E aqui, se eu inverter o sentido dos dois, né, nada muda, porque eu inverti polaridade da tensão, inverti o sentido da corrente, convenção passiva me diz para escrever a expressão com sinal positivo. Bom, e qual é a interpretação? Bom, uma vez que eu escrevo essas expressões e faço o cálculo, né, imagina aí, eu adotei qualquer dessas expressões aqui, dessas referências, escrevi as expressões de acordo com a convenção passiva, e aí agora eu quero interpretar, né, esses resultados, né, do valor de P, né, que eu calculei, né, cada situação.
Bom, se a convenção passiva for obedecida, né, se ela for escrita corretamente, se essas expressões forem escritas corretamente, né, de acordo com a convenção passiva, ou seja, se o sinal estiver corretamente de acordo com as referências que você adotou, toda vez que você obtém um sinal positivo para esse valor de P que você calculou, certo? Você vai ter um elemento do circuito que está consumindo potência, certo? Nesse circuito. Então, ele está recebendo energia do circuito para fazer alguma coisa, certo? Enquanto que, se o valor de P for negativo, se o valor da potência for negativo, a interpretação que você dá é que aquele elemento está fornecendo circuito, energia para o circuito. Então, ele está fornecendo energia para algum outro elemento do circuito fazer alguma coisa, certo? Então, valores positivos de P significam elementos consumindo potência, consumindo energia para fazer alguma coisa, enquanto que valores negativos são elementos que estão fornecendo energia para o circuito, certo? Conservação da energia no circuito vai implicar que, para todos os elementos do circuito, você tenha os elementos, a soma dos elementos, a soma das potências dos elementos que estão consumindo energia tem que ser igual à soma das potências dos elementos que estão fornecendo energia, porque a energia tem que se conservar, certo? Veja que isso é importante. Se você falha, né, em obedecer a convenção passiva nessa expressão de potência, você vai obter expressões que você vai obter interpretações que podem estar confusas ou erradas, certo? Na análise do circuito que você faz. Então, a gente vai bater muito nessa tecla, certo? Tanto nos exercícios como quando a gente estiver descrevendo, trabalhando com alguns elementos do circuito em particular, e vocês vão ver, né, que sempre a conversão passiva está aparecendo, né? E sempre, né, essa interpretação aqui, para que a gente use essa interpretação e ela esteja correta sempre, é necessário que a convenção passiva esteja sendo utilizada da forma correta sempre. Ok. Então, acho que... então, por hoje, tem um exercício final aqui para fazer, mas isso aqui depois tem outro, já tem outro vídeo com ele, então eu vou deixar, depois vocês veem isso no vídeo que já está, posso colocar até separados esse exercício aqui, mas por hoje a gente vai encerrando aqui a aula, então eu vou só desligar, encerrar a gravação e aí dou alguns avisos e a gente encerra.